Tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo no canal. Já peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom? E ativem o sininho de notificações para que vocês recebam mais vídeos. Gente, nós batemos 1.000 inscritos! E eu tô muito feliz por termos batido 1.000 inscritos. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu espero que vocês gostem muito do conteúdo, tá bom? Vamos pro vídeo. Então, gente, eu tava parando para refletir, né? A única coisa que a gente pode controlar é a nossa reação a respeito das coisas, né? Nós não temos o mínimo controle a respeito de como o outro vai agir. Eu percebo que muitas vezes, né, a gente se frustra porque a gente espera uma reação do outro que às vezes não vem, né? Ou a gente pensa que uma pessoa vai reagir de determinada forma, né? E cada vez mais que a gente bota expectativa sobre alguém, a gente vai se frustrando, vai se frustrando. E eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, porque a gente precisa se atentar para o nosso comportamento, né? Então, eu passei muito tempo da minha vida, gente, sendo muito reativa, né? E de vez em quando eu ainda luto com isso, por isso que eu busco bastante a Deus, porque Deus é que dá o domínio próprio, dá a paciência, a amabilidade, tudo isso, né? Eu vou me aproximando de Deus e eu vou lembrando de como eu devo agir, né? Então, assim, por conta disso, eu tenho me desenvolvido bastante, mas eu confesso a vocês, se eu fico longe de Deus, gente, já começo a ser uma pessoa mais reativa, já começo a me tornar uma pessoa mais pesada, digamos assim, né? E menos compreensível em algumas coisas, né? Existem pessoas, né, que vão testar as nossas reações, tem pessoas que não vão ter empatia e tudo mais. E a gente espera que essas pessoas sejam justas, que agem de determinada forma, e muitas vezes não vão agir. E o que a gente precisa fazer? Controlar as nossas reações. Porque se a gente leva tudo a sério, tudo que as pessoas fazem pra gente, se a gente leva a sério, gente, a gente nunca vai ter paz. E essa ficha meio que caiu pra mim. Eu fico pensando assim, tudo bem eu criar expectativas sobre alguém, às vezes a gente não consegue evitar criar expectativas sobre uma pessoa. Porém, quando isso acontecer, que eu saiba como controlar a forma como eu vou reagir. Para que eu não perca o meu dia, porque eu era o tipo de pessoa que acontecia uma situação e eu perdia todo o meu dia, sabe? Eu perdia todo o meu dia. Uma coisa pequena acontecia e eu ficava refletindo sobre aquilo horas e horas, passava o dia todo refletindo sobre isso. E muitas vezes eu ficava me sentindo mal sobre isso, sabe? Tanto tempo que eu ficava refletindo sobre aquilo. E hoje em dia eu mudei, porque eu percebi, ou eu mudo o meu jeito de ver as coisas, ou eu vou ficar sempre me preocupando, sempre me importando, né? E como a gente não tem controle a respeito das coisas, só nos cabe, né, realmente a gente deixar algumas coisas pra lá, sabe? Então, quando você se aproxima de Deus, você vai entendendo, né, que Deus diz pra gente amar, para que a gente suporte uns aos outros em amor. Então, se a gente se importa com muita coisa, e principalmente com coisa pequena, a gente vai sempre perder os nossos dias. Então, antes de você ficar remoendo uma coisa que aconteceu e tal, tente ser uma pessoa compreensiva. Cada pessoa tem suas lutas. Tem gente que às vezes trata você de uma forma porque essa pessoa não sabe ser de outro jeito. Porque essa pessoa às vezes não teve um encontro verdadeiro com o amor de Deus. Porque eu acredito que a pessoa que teve um encontro verdadeiro com Deus, essa pessoa ela muda assim a postura. Ela sabe ser o tipo de pessoa que cura e não o tipo de pessoa que fere, né? Então, o tipo de pessoa que fere é o tipo de pessoa que, além de não ter encontrado o amor de Deus, né, é uma pessoa que nunca parou para pensar sobre os próprios padrões, porque tem pessoas que buscam a Deus, mas não conseguem perceber quando elas estão repetindo padrões destrutivos com o próximo, né? Então é por isso, gente, que eu sou a favor da terapia, sim, são áreas diferentes, é importante que você cuide da área espiritual, mas também é muito importante que você cuide da sua área mental, sabe? Assim como você cuida da área física e tudo mais. E assim, o ano 2026 é um ano que eu quero muito cuidar de todas as áreas da minha vida. Seja a área mental, seja a área física, seja a área espiritual, porque eu entendo a importância que é cuidar de cada área. Então, eu tava parando para refletir sobre isso, sabe? Eu só tenho controle sobre as minhas ações. Então eu vou parar de ficar simplesmente me importando, né, com coisas pequenas, com coisas que não estão no meu controle e tudo mais, porque, enfim, gente, ou a gente deixa algumas coisas para lá, ou a gente simplesmente vai viver atordoado, né? E é isso, sobre pessoas, a gente não tem o controle, né, de como algumas pessoas vão agir, mas a gente tem controle. Por exemplo, se uma pessoa demonstra claramente que não respeita você por algum motivo, você tem a escolha
de não permanecer naquele relacionamento, de se afastar, de buscar proteger sua saúde mental. Você tem essa escolha, entendeu? Agora, impedir que o outro aja de tal forma, ou você bater de frente, muitas vezes fazendo questão, olha, me respeite, me trate de tal forma. Gente, isso é em vão, tá? Eu tô aqui pra dizer pra vocês, porque às vezes você precisava ouvir isso. Talvez você é o tipo de pessoa que precisa ouvir isso. Talvez você é a pessoa que fica o tempo todo batendo nessa tecla, sabe? Olha, eu quero ser tratado dessa forma. Olha, eu quero que as coisas sejam dessa forma. E às vezes você tá anos e anos tentando, muitas vezes num relacionamento amoroso, ou amizade, ou família, enfim, não sei. Às vezes você tá anos e anos tentando, batendo na mesma tecla, fazer com que uma pessoa tenha consideração por você. E aquela pessoa simplesmente não tem. Não tem, e pronto, acabou. E se você ficar insistindo nisso, a única pessoa que vai sair ferida nessa situação é você. Porque para aquela pessoa que tem aquele padrão, ai gente, dicção de milhões. Para aquela pessoa que tem aquele padrão, para ela tá tudo bem, para ela tá confortável da forma que tá, porque essa pessoa às vezes não tem autocrítica. Gente, e pessoas sem autocrítica são pessoas complicadas de lidar. E a gente precisa ter Deus no nosso coração para que a gente saiba lidar com essas pessoas. Porque, gente, sem Deus é impossível a gente lidar com certas situações. A gente consegue lidar com algumas situações por um certo tempo, com uma pessoa desconfortável por alguns momentos. Mas quando se fala de relacionamento, e um relacionamento que você não pode romper, que você precisa estar ali, aí a gente fala sobre resiliência, aí a gente fala sobre Deus nos sustentar, né? Porque assim, para os relacionamentos difíceis que a gente consegue se afastar, que a gente consegue cortar vínculo, é tranquilo, né? A gente simplesmente segue em frente. Mas e aqueles que a gente não consegue cortar vínculo? A gente precisa saber ter o jogo de cintura, né? Para que a gente não venha perder o nosso dia. Então, assim, isso é uma coisa que eu tenho refletido bastante, porque eu passei muito tempo, gente, da minha vida me importando com algumas coisas que não estavam no meu controle. E eu acabei perdendo muitos dias que poderiam ter sido leves, que eu poderia ter aproveitado, e eu não aproveitei. E hoje em dia, mais madura, né, eu tô com 28 anos, vou fazer 29 esse ano, eu tenho uma outra perspectiva sobre a vida, sabe? Eu acho que a minha mente mudou muito, a perspectiva sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as dinâmicas dos relacionamentos, mudou muito, muita coisa. A maturidade faz você enxergar quais são as lutas que você deve lutar. E aí eu te faço um questionamento, quais são as lutas que você está lutando? As lutas que você escolheu lutar, elas valem a pena ou elas só estão te desgastando? Porque nada que te desgasta, nada que mexe com a tua saúde mental vale a pena você lutar. Então, gente, eu posso dizer para vocês, escolham as lutas que vocês lutam, escolha o assunto que você vai falar com a pessoa, veja se essa pessoa ela tem maturidade emocional para te ouvir. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes você está exigindo maturidade de uma pessoa que não tem maturidade para te dar. Essa pessoa não desenvolve maturidade e nem tem interesse de desenvolver, que é o pior de tudo, muitas vezes, né? O complicado não é você não ser maduro, porque às vezes em alguns momentos eu também não sou madura. Mas eu quero melhorar, mas tipo, eu tô buscando a Deus, mas eu demonstro interesse em ser uma pessoa melhor para aquele relacionamento. Então, às vezes, se uma pessoa chega pra mim e diz que um comportamento meu incomodou ou que eu tenho que melhorar, eu vou ouvir essa pessoa, eu vou entender por que ela pensa assim, vou refletir sobre isso, será que é verdade mesmo? Se for verdade, eu vou buscar melhorar. Por quê? Porque eu tenho interesse com a minha evolução, com o meu desenvolvimento. Eu tenho interesse de ser uma pessoa melhor, eu não quero continuar sendo a mesma que eu sou hoje. E eu sei que no futuro eu vou ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque no hoje, no presente, eu estou trabalhando para isso, né? E a gente só consegue ser uma pessoa melhor no futuro se a gente no presente estiver trabalhando para ser uma pessoa melhor. E nem todo mundo tem essa visão. E tá tudo bem. Tá tudo bem, porque as pessoas, elas têm direito de decidir como elas vivem a vida delas. Assim como você também tem direito de decidir como você vai viver. Então, se uma pessoa, ela pensa assim, eu não quero evoluir, eu quero continuar do jeito que eu tô, não aceito sugestão nem nada do tipo, essa pessoa está no direito dela. Só que você também está no seu direito de se afastar. Você também está no seu direito de se proteger daquilo que você vê que é prejudicial para você. Então, gente, eu gostaria muito, né, que as pessoas começassem a entender isso, porque isso vai evitar sofrimento. Esse tipo de mentalidade é a mentalidade estoica, sabe? A Bíblia, né, teve muitas coisas históricas, né, assim, influência histórica, principalmente na vida de Paulo, né, quando a gente vê sobre a trajetória que Paulo passou, a resiliência que ele tinha muita fé e tudo mais, mas ele também tinha muita resiliência, né, que resiliência é justamente você passar por dores, por muitas coisas e isso não mudar a sua essência
E mesmo você tendo passado por algumas coisas difíceis, você ainda tem força para continuar. E a gente consegue ver muito isso na vida de Paulo, né? É por isso que Paulo, dos apóstolos, muitas vezes ele é o preferido para ler a Bíblia, né? Muitas pessoas preferem Paulo por conta da história de fé que ele teve, né? Por ter passado por tantos obstáculos e mesmo assim ter permanecido, né, em Deus, ter refletido sobre a sua vida e ter dito que combateu o bom combate e guardou a fé. Ou seja, ele foi preso, né? Né? E mesmo assim ele permaneceu em Deus, né? E ele disse que valeu a pena cada segundo que esteve em Deus. Pediu inclusive para que muitos o imitassem porque ele estava imitando a Cristo. Gente, você tem que ter uma grande confiança para você pedir para que as pessoas sigam você porque você segue a Deus. Segue a Deus. Então ele tinha plena convicção de que ele estava fazendo aquilo que Deus queria para a vida dele. Ele tinha plena convicção do caminho certo a se seguir, né? Então ele assim foi um grande exemplo. E que a gente possa, né, nos basear nesses heróis da fé, que a gente possa refletir como a gente tem andado com a nossa vida e se a nossa vida é semelhante de fato a Cristo ou a outras referências, né? E eu tenho refletido muito esses últimos dias, né, a respeito disso, a respeito do tipo de pessoa que eu desejo ser. E eu vejo que vale muito a pena você investir na sua espiritualidade, na sua mentalidade, porque você poupa muitas dores, muitas dores. Se fosse hoje em dia, né, eu estaria passando por muitas dores emocionais, porque eu não saberia como lidar com algumas situações. Mas, graças a Deus não é o meu caso, né? Graças a Deus hoje em dia eu estou sabendo digerir melhor algumas situações e tudo tem ficado bem mais simples, bem mais leve para mim, porque uma vez que eu entendi que eu não tenho controle sobre como o outro age e sim como eu reajo, eu tiro um peso das minhas costas, porque eu fico pensando, eu não vou ficar colocando com expectativas, mas não tenho expectativa assim. Eu acho que a pessoa tem que agir dessa forma, eu gostaria, né, que a pessoa agisse dessa determinada forma, mas se não agir, a pessoa, enfim, agir daquilo porque ela quis, é o livre-arbítrio dela, eu tenho o meu direito de não permanecer nesse relacionamento se faz mal pra mim, e vida que segue, né, do mesmo jeito que eu também tenho o direito de fazer minhas decisões. E as minhas decisões, eu acredito que são baseadas em Deus, eu desejo que continuem sendo baseadas em Deus, e se alguém não concordar, essa pessoa, né, tem direito de não concordar, assim como eu tenho o direito de continuar trilhando a minha vida da forma como eu acho que faz sentido pra mim, né, que é a visão cristã, que é a visão que eu tenho, e eu acredito que é a forma que faz sentido pra mim, é o que eu vejo que dá certo na prática, porque muitas pessoas buscam discordar, né, da visão cristã, porém sabem que na prática é o que realmente funciona, tanto que muitas pessoas falam mal do cristianismo, mas vivem de forma cristã, né? Por exemplo, tem gente que critica a família tradicional cristã, porém tem uma família tradicional cristã, né? Então a gente percebe, né, que até eles reconhecem que é o que dá certo, né? Porque uma coisa é o discurso, uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática, outra coisa é a realidade, né? E muitos sabem que é o que realmente dá certo, né? Então, gente, eu acredito, né, que a gente precisa refletir sempre sobre como está a nossa vida, como estão os nossos dias. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Gente, se vocês gostaram do vídeo, como eu pedi no começo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você garantir novos vídeos, tá bom? Um grande beijo!